Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Química dos Solos. E a disciplina de hoje, na aula de hoje, nós iremos tratar sobre as análises físicas, determinação dos parâmetros físico e químico do solo e da planta em laboratório, ou seja, quais as técnicas experimentais e os métodos de análise empregados para a determinação desses parâmetros, ok? Bom, então começamos dando uma revisão do que é a importância do pH do solo, né? Esse pH define a acidez e a alcalinidade do solo. Aqui eu tenho um quadro onde mostra, né, as faixas, né, os solos alcalinos, que tem pH acima de 7, os solos neutros, pH 7, os solos ácidos, que é uma tendência dos solos tropicais e aqui nos nossos, principalmente o amazônico, ele é bem, geralmente ele fica numa faixa onde tem uma acidez bastante forte, né, abaixo de 5, 4,5, 5. O solo ideal para o plantio após a correção é ficar em uma faixa mais ou menos aí de 6 a 7. Esse solo aí, a disponibilidade dos nutrientes do solo, dos cátions, né, dos cátions da CTC é muito mais efetiva. Então esse solo ácido ele é encontrado mais uma vez na maioria dos solos aí brasileiros. Com relação às propriedades físicas do solo, esses parâmetros do solo, né, nós podemos citar alguns, né, que é a textura, a estrutura do solo, a densidade do solo e a porosidade do solo. Esses aí são 4 parâmetros importantes, né? Então a textura do solo, ele classifica aí, em termos de tamanho dos grãos que compõem, das partículas que compõem esse solo. Então nós vamos ver nos próximos slides aí como a gente determinar a estrutura do solo, né? Se é compacta, se é menos compacta, se é mais compacta, a densidade do solo, que também dimensiona esse grau de compactação, e a porosidade, que é os espaços vazios que podem ser ocupados por água e por ar, principalmente. Okay? Então a textura do solo, ele diz respeito sobre as dimensões e características das partículas do solo. Nós já vimos em aulas anteriores alguma classificação que eu trago aqui na tabela. Eu tenho granulações bem altas, que é as matações, calhaus, cascalho, a areia, né, que já apresenta granulometria pequena, a areia pode ser grossa e areia fina, a silt e a argila. Isso dentro daquelas dimensões que nós já mostramos para vocês. Então, há técnicas laboratoriais, né, que se determina essa classificação, que é importante demais, de classificação dos solos. As técnicas mais utilizadas, por exemplo, para a determinação da textura, o método da pipeta, onde se pega uma amostra do solo, após secagem, em estufa, coloca-se uma proveta pré-determinada, geralmente de 1 litro, e se extrai alíquotas para se fazer a secagem e a separação destas 3 porções, que é a areia, o silt e a argila. É o método mais comum de determinação. Então isso no laboratório, primeiro é feita uma peneiração, onde se determina aí um mesh bem pequeno, da 0,053 mesh, então é bem fino, para retirar toda aquela parte grossa do solo, deixar só a parte bem fina, de particulado bem fino. Após um peneiramento combinado com sedimentação, ou seja, é onde é utilizado o meio aquoso para sedimentar essas partículas, no caso a argila, o silt, e se remove a areia por filtração, que a areia são partículas maiores, uma dispersão física, ou mecânica, e por fim a química, para determinar justamente aí a argila, as porções de argila. Então esses métodos combinados se determina aí a textura de um solo. Então a textura de um solo, após se determinar no laboratório por técnicas físicas e químicas, principalmente físicas de separação, se determina a areia, o silt e a argila. Lembrando que após se determinar no laboratório essas porções, é possível se utilizar um triângulo para determinação de classificação do solo. Ou seja, onde eu tenho nesse triângulo, eu tenho em um lado a areia, no outro a argila, a areia e o silt.
E dessas combinações eu posso classificar o solo segundo a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma amostra e após as técnicas de determinação de textura se obtenha a silt 15%, 30% silt, 15% areia e 55% argila. Ora, se a gente pegar a argila, é um teste que se determinou que 55 é de argila. Então 55 de argila está nessa porção aqui. 30% de silt, vamos ver o silt, 30% está aqui e 55% está aqui. 55% da argila, 30% o silt e 15% aí a argila. Esse solo é do tipo argiloso, ou seja, na classificação é um argiloso, onde predomina a fração de argila do solo. Um outro exemplo em outra análise, se determinou que 40% de areia, 40% silt e 20% argila. Dispondo no triângulo, eu tenho nesse lado do triângulo, eu tenho argila, e a argila é 22%, 22% está aqui, ó. A areia 40%, a areia está aqui, e por último a argila, que é aqui. Então eu tenho um solo do tipo médio, do tipo média, granulometria de forma média, ou seja, eu tenho nesse caso aqui a classificação como franca, ou seja, o tipo de solo aí é franco, ok? Então após se determinar no laboratório essas características do solo, se utiliza o triângulo textural, no qual se classifica aí o solo com os diversos tipos de granulometria e classificação. Bom, outro parâmetro físico é a densidade. A densidade, todos nós sabemos que é o quociente entre a massa daquela porção, daquela amostra que você está tentando determinar, sobre o volume que ela ocupa, sendo que essa massa é a massa do solo, da amostra do solo, quando é seco, em estufa, em torno aí mais ou menos 105 graus, para eliminar toda a fração líquida que porventura existe nesse solo. O volume total é o volume ocupado pelo recipiente no qual essa amostra de solo ela é coletada. Então o principal método de determinação é o método do anel cilíndrico volumétrico. Esse anel que nós estamos vendo aqui na figura, ele é introduzido no solo, é coletado uma amostra desse solo contida aí nesse cilindro, após seco em estufa em torno de 105 a 10 graus por 48 horas. Então, após esse procedimento, se determina aí a densidade, ou seja, a densidade dessa amostra baseado no volume ocupado do cilindro, ou seja, todo o volume do cilindro vai estar ocupado pela amostra do solo. Então eu tenho o cilindro, eu tenho um diâmetro, eu tenho a altura desse cilindro. Após isso, eu posso encontrar o volume do cilindro através da equação. Volume é igual a πr² vezes h. E eu tenho o volume aí em centímetros cúbicos. Bom, se a gente aplicar aqui no exemplo, imagine que em uma coleta se determine esses parâmetros aqui. O diâmetro do anel 7,5 centímetros, a altura 7,5 centímetros, a massa seca em estufa 0,458 kg, e se pergunta então qual é a densidade desse solo. Então, após você encontrar o volume aí do cilindro, π é uma constante, 3,14, R é o raio, esse raio é a metade do diâmetro, ou seja, é a metade de 7,35, e a altura foi dada aí igual ao diâmetro, 7,5. Então substitua, encontra os valores e aplica a equação. Esse valor da densidade é dado em gramas por quilograma. Aliás, quilogramas por centímetro cúbico, que é a unidade mais comum utilizada. Okay? Então, repetindo aí, a unidade de densidade seria o quilograma por centímetro cúbico. Ok? Bom, então, de posse desse valor da densidade, então se pode chegar a algumas conclusões a respeito da compactação desse solo. Se essa densidade estiver entre aí 1,7 e 1,8 ou menor do que isso, o solo ele não há
ele não é um solo densamente, né? Ele apresenta poros, né? E esses poros no solo eles são importantes demais para a infiltração da água, né? Ou seja, para a alimentação da solução do colóide do solo. Em solos que têm densidade acima desses parâmetros de 1,7 e 1,8 quilogramas por decímetro cúbico, eles são um solo, um alto grau de compactação. Esse grau de compactação, ele acarreta alguns prejuízos para esse solo, né? Ou seja, ele limita o crescimento radicular, ou seja, as raízes crescem com menor intensidade dada a pouca porosidade, a pouca penetração e a dificuldade com que essas raízes penetram no solo, uma diminuição substancial da infiltração da água e um solo pobre em água ele não é fértil, ou seja, ele não está disponível esses cátions, esses nutrientes para a planta, reduz a capacidade de armazenamento de água e ar, ou seja, esse solo possivelmente vai ser infértil. Essa diminuição da infiltração ele provoca a formação de vossorocas, que se diz, são aquelas valas que se abrem no terreno, expondo o terreno e eliminando os nutrientes no solo, ou são carreados pela água ou infiltrados, ou percolados no solo. Então esse solo torna-se totalmente infértil. Bom, a porosidade, essa porosidade é o volume ocupado por vazios, né? E esses vazios eles podem ser de dois tipos. Ele pode ser o macroporos e os microporos. Na figura a gente consegue ver bem, esses microporos são um dimensionamento bem menor do espaço entre as partículas, e os macroporos são espaçamentos maiores entre a silt, a areia e o cascalho. Esses microporos eles são microporosidades que se formam dentro das próprias frações, como por exemplo a argila. São uma microporosidade entre as partículas da argila. E essa porosidade do solo, ela é determinada também por laboratório pela capacidade com que a água possui de ocupar esses espaços vazios que antes eram de ar. Então no laboratório se determina por isso. Um solo compactado ele tem pouca porosidade, ele tem poucos espaços vazios entre eles, enquanto que um solo bem compactado, e isso se reduz na porosidade. Esse solo aqui, por exemplo, 35% de porosidade, então um solo bem compactado. Um solo não compactado, em que a porosidade, aí, os espaços vazios, está acima de 60% do volume ocupado pelo solo. E aqui eu tenho mais uma vez aí a classificação de acordo com a densidade. A argila uma densidade de 1 a 1,5 gramas por centímetro cúbico, e a porosidade aí deve estar entre 67,5 e 52, de porcentagem de espaços vazios. Na classificação Franco, por exemplo, um solo do tipo Franco, 1,25, de 1,25 a 1,4 em termos de densidade, e a porosidade de 52, de 40 a 47 a 52 aí, por cento. A areia, 1,4 e 1,8 a densidade, e a porosidade nessa faixa. Além dessas menores do que essas faixas aí estabelecidas, um solo já é bem compactado, já é mais difícil a água infiltrar. Bom, as análises químicas do solo, nós podemos classificá-las aí, nós podemos classificar essas análises de fertilidade do solo, de disponibilidade de nutrientes às plantas, através de determinações físicas, determinações químicas no solo e no tecido foliar. Aqui eu tenho algumas imagens, por exemplo, a peneira, peneira para peneração com vários tipos de mesh. Aqui há peneiras com várias classificações de mesh, onde tem as meshes maiores em cima e as meshes menores embaixo, e por centrifugação a gente consegue aí separar bem essas frações, essas mesh. Aqui eu tenho as análises físicas do solo, a determinação da porosidade, por exemplo. Aqui eu tenho uma peneira onde está homogeneizando as diversas amostras do solo como pré-análise. Bom, a análise granulométrica do solo, ela determina aí os teores, no caso aí, de areia, silt e argila, que é o que nós já
iniciamos a discutir nas lâminas anteriores. Eles auxiliam, né, como por exemplo, a adequação e interpretação do teor de fósforo no solo. Além do fósforo, os demais cátions trocáveis, eles dependem dessa fração. Enquanto um solo mais rico em argila, que detém as cargas elétricas do solo, como nós vimos em aulas anteriores, ele apresenta uma capacidade de troca catiônica e aniônica maior. Então esse solo torna-se mais fértil. Então essa análise em si da granulometria, ela é importante, ela é imprescindível na determinação da textura do solo. E é mais uma ferramenta aí que para se determinar, né, que se auxilia, na verdade, nas recomendações de manejo do solo. As análises químicas do solo em si, ela apresentam um fluxograma. E isso é necessário, primeiro, né, uma amostragem que seja representativa daquele ambiente, ou seja, essa amostragem ela tem que trazer todas as características daquele ambiente em termos de fertilidade, em termos de cátions e ânions presentes naquele solo, um preparo da amostra, uma extração, que se retirar, né, do colóide do solo, das forças atrativas do solo e determinar essa concentração, a análise em si propriamente dita, o uso de um método analítico para se determinar, seja ela instrumental, ou seja gravimétrico, ou seja titulométrico, uma análise em si, um método analítico, com as técnicas de análise que os senhores já conhecem do curso, e por fim apresentar um resultado. Esse resultado geralmente é através de um laudo, ou seja, o analista, o técnico em química ou o químico em si, ele emite esse laudo, né? E a partir desse laudo se faz a leitura da fertilidade do solo, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, que é a CTC, é uma das bases, em saturação por base, saturação por alumínio, o pH do solo, né? A acidez do solo, potencial, e aí sucessivamente. É através dessas análises que se determina esse manejo do solo, o que o solo precisa. Se precisa de adicionar os cálcio, magnésio, enxofre, boro, ferro, manganês, e aí sucessivamente. Essa coleta, para se realizar essa amostragem, existem algumas técnicas para coleta. Aqui nós vemos o principal instrumento de coleta, que é o trado, e alguns tipos de trado. O trado de rosca, o trado holandês, o trado de sonda e o trado caneco. Todos eles são introduzidos no solo e são retiradas pequenas amostras desse solo. Então, para se determinar essa amostragem, é necessário dividir a área em porções uniformes, percorrer cada área, no caso em zigue-zague, ou seja, dividir em porções determinadas e se coletar pequenas amostras, registrar a amostra em 20 pontos diferentes, com profundidades que vai de 0,20 ou 0,40. Bom, também é necessário homogeneizar bem a amostra e retirar uma alíquota para um caso que será enviado ao laboratório. Essas amostragens composta se reúne todas as amostras coletadas nos diversos pontos pré-definidos, faz a mistura, se homogeneiza e se retira uma alíquota que seja representativa daquela toda área. É o que nós chamamos de amostragem composta. Bom, então nós temos aqui um exemplo dos utensílios que é utilizado aí para coleta desse solo, no caso aí trado, pá, anéis e outros utensílios. Aqui eu tenho um terreno, uma amostragem de um terreno, e esse terreno a gente pode ver que ele foi subdividido em pequenas regiões, onde cada porção dessa do terreno, no qual vai se retirar a amostra, é retirada uma pequena alíquota desse terreno. Se mistura em um balde, geralmente, ou um saco, de preferência um balde de polietileno, se mistura todas essas amostragens. Ao chegar ao laboratório é necessário fazer uma secagem, primeiro ao ar livre, depois em estufa, depois destorroar, que nós chamamos, que é tirar aquelas porções maiores e fragmentar, em seguida tirar a amostra que será analisada. Essa amostra passa por pré-tratamento, tanto em estufa quanto em moinhos, por exemplo, se estiver bem compactado, para que possa ser fragmentado. Então aqui eu tenho uma estufa, geralmente se seca após ele se seca ao ar e retirar o excesso de umidade.
se seca aí na estufa uma temperatura não superior a 40 graus Celsius por um período de 48 horas, e em seguida a amostra é moída, caso se for o caso, para se reduzir cada vez mais e encontrar mesh menores ainda. Uma forma de se fragmentar é o chamado moinho de martelo, no qual ele é fragmentado em porções cada vez menores. Após esse fracionamento, ou seja, após essa subdivisão, é passado por peneiração, com diversos vários tipos de mesh. Aqui eu tenho uma peneira, ou seja, uma mesa agitadora, não é a peneira nesse caso aí, mas após ser fragmentado, se utiliza essa peneira com peneiras de vários tamanhos de mesh, até se encontrar um tamanho ideal para a análise em si. Aqui eu tenho a mesa agitadora, ela vibra em torno de 220 rotações por minuto, no qual é utilizado para homogeneizar as amostras e extrair esses nutrientes, no caso os macro e os micronutrientes. Então tem várias técnicas de extração, ou através da extração com resina trocadora de cátions e ânions, ou solução de ácidos ou sais. Essa é mais empregada, dada o menor custo. A resina trocadora de cátions e ânions era requer um pouco mais de recursos financeiros para disponibilizar no laboratório, enquanto que as soluções, os extratores via aquosa, através de soluções, misturas de ácidos e sais, o custo é apenas dos reagentes e de água com um certo grau de purificação. No meu caso aí da Miliquê, por exemplo, que é a mais adequada. Então, essas extrações elas são fundamentais na análise em si. É elas que vão garantir um resultado satisfatório daquela análise. Então, a marcha analítica, que é a sequência de determinação, uma vez se retirada a alíquota da amostra, ou seja, é extraído todos os componentes que se quer analisar: cálcio, magnésio, sódio, potássio, boro, enxofre, manganês, ferro, cobre, molibdênio, zinco, e assim sucessivamente. Após esse tratamento da amostra, ela é analisada, ou seja, ela passa por métodos de análise, aí instrumental, titulométrico, aí usando várias técnicas instrumentais que o senhor já conhece, gravimetria, aí depende aí de qual parâmetro a gente está determinando. Essas análises aí se determinam, por exemplo, matéria orgânica, o pH, ou seja, a acidez, potencial e ativa, os macro e micronutrientes. Esses macronutrientes cálcio, magnésio, enxofre, potássio, fósforo. Os micronutrientes: boro, zinco, ferro, manganês, molibdênio, e aí sucessivamente. Esses são os principais aí que nós precisamos analisar. Micronutriente, macronutriente, o nitrogênio, que nós precisa-se conhecer na solução do solo, para se classificar se esse solo ele é fértil, ele precisa ser corrigido, inclusive em relação à sua acidez. Como nós vimos, ela é de fundamental importância para a disponibilidade desses nutrientes às plantas. Bom, essas análises, como aqui só recapitulando, os macronutrientes, no caso aí matéria orgânica, pH, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, enxofre, alumínio, através deles se determina a capacidade de troca catiônica, a soma das bases, a acidez potencial. Isso através de cálculos que se é feito, como nós já fizemos, a partir dos dados laboratoriais. Os micronutrientes: ferro, cobre, boro, zinco e manganês. Como se determina então a acidez potencial do solo? A acidez potencial do solo é a medida da concentração dos íons H+, e o alumínio extraível, que nós dizemos. Então, essa é uma técnica que se utiliza como extrator acetato de cálcio e, posteriormente, uma titulação volumétrica com NaOH. Então, uma vez se conhecido o volume gástrico, se aplica a equação aqui em seguida. H+, ou seja, acidez potencial, que é a soma da concentração de H+, e alumínio mais 3, o íon alumínio mais 3, se determina através da equação, onde VA é o volume gasto na titulação da amostra, VB é o volume gasto do NaOH
no branco, na titulação do branco, um fator de transformação, 1,65, e um fator de correção, no caso aí do hidróxido de sódio, na amostra. Esses valores, essa grandeza é dada, aí, no caso, em centimol de carga por quilograma. A acidez extraível, ela pode ser determinada por diferença, ou seja, uma vez que eu tenho a acidez total e a concentração de alumínio extraível, por diferença eu encontro o H+, ou é determinado através do pH-metro, com pH, no caso aí com pH do solo, com pH do solo ou pH 7 com uma solução, que é de KCl ou cloreto de cálcio, okay? Que é justamente na próxima tela. Ó, pH, no caso aí pH extraível, que é a concentração de H+, se utiliza o potenciômetro, ou seja, o pH-metro, que pode ser de bancada, e aí depende do laboratório, do grau de exigência do laboratório, de qualidade do laboratório, uma solução de KCl ou cloreto de cálcio, com água deionizada, de preferência a água ultra pura, que é aquela que você tem uma certa seguridade. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.